triste. O pai dele era um artista que não ganhava muito. E parece que a família vivia numa espécie de pobreza refinada. Howard nasceu em 1874. 3 irmãos mais velhos haviam morrido. E como era uma criança doente, foi mandado para morar com as tias, em Norfolk. Como eu não era forte, fui excluído da vida e jogos escolares. Como o mais novo de uma família de artistas, tive que começar a ganhar a vida desde os 15 anos. Para escapar da vida solitária, Howard aprendeu a desenhar a fauna de Norfolk. É tão realista. Dá para ver cada uma das penas. Até rugas ao redor do olho, que coisa incrível. Adorei as cores, adorei o cuidado com as pinceladas. Comercializar esse talento foi a grande saída de Howard. Na Inglaterra vitoriana, um garoto pobre precisava de um benfeitor rico e Carter conseguiu. Os donos da mansão local de Norfolk ficaram tão impressionados com seus talentos artísticos que conseguiram um emprego para ele. Eles tinham ótimos contatos e alguns amigos haviam começado a financiar a atividade da moda, a arqueologia. Para sua total surpresa, logo Howard Carter se viu a caminho do Egito. Amanhece no primeiro dia da minha aventura no Nilo. Esse rio é a força vital do Egito. De ambos os lados há faixas férteis e exuberantes, e mais além as imponentes dunas. Essa é a margem oeste. Há 3 milênios e meio, era a Terra dos Mortos, onde faraós construíram vastos túmulos e templos. Aos 17 anos, Howard era um artista de escavações. Um de seus primeiros empregos foi aqui. Na época, o nome do Tutankhamon era pouco conhecido, mas esse templo foi construído pela meia-irmã do tataravô de Tutankhamon, Hatshepsut. Vemos muitos fragmentos. Até hoje, arqueólogos como o Dr. Stephen Harvey empregam artistas para capturar cada detalhe. Com o sol forte do Egito, o deus do sol Ra bate na pedra. Isso cria um jogo de sombras. E as sombras tornam isso legível, o que era o objetivo. Esse é o tipo de coisa que Carter retratou nos desenhos, esses elementos que de outra forma seriam apenas planos. Sim, é preciso um artista para mostrar os traços. E nenhum tipo de fotografia capturaria essa forma em todos os momentos do dia. Um desenho, sim. Quando Howard chegou em 1891, os olhos do mundo estavam no Egito. Relíquias dos faraós emergiam das areias. Mas o país estava sob o controle britânico. Havia muitas oportunidades para Howard. Seu talento em desenhar a fauna era ideal para a arte egípcia, sendo uma ferramenta vital para revelar os segredos dos faraós. Ele não estudou em Oxford ou Cambridge. E eles queriam alguém que pudesse fazer os trabalhos de nível inferior. E aposto que logo perceberam como era talentoso e quiseram mantê-lo. Creio que não se pode entrar na mente de um artista até você mesmo fazer arte. Essa parte em particular é muito especial para mim. Há muitos pássaros nessa área e é algo que me interessa.
Howard Carter, é claro, subia de andaime em andaime, chegando perto para observar cada detalhe. E nesse processo de reprodução, estava se formando como egiptólogo. O menino doente teve então sucesso. E já planejava seu próximo passo. Esse é o mais famoso dos grandes hotéis que Howard viu surgir na margem oposta do Nilo. O Egito tornou-se o playground de inverno dos ricos e famosos. O Winter Palace recebeu Agatha Christie, a autora de Morte no Nilo. As estrelas do cinema mudo, Douglas Fairbanks e Mary Pickford. E também o czar da Rússia. Howard frequentava os hotéis vendendo pinturas aos turistas em troca de dinheiro extra, impressionando ricos que dominavam a arqueologia egípcia com suas habilidades artísticas. O que eu acho mais incrível não são apenas suas habilidades artísticas, mas também a escala do que ele produzia. Era realmente impressionante. Essa ética de trabalho rendeu frutos. Logo ele estava escavando. E aos 25 anos, em 1899, foi nomeado inspetor-chefe encarregado da arqueologia. Seu objetivo era Luxor, a margem oeste do Nilo, com seus túmulos e grandes templos, e a margem leste, com uma cidade agitada e moderna. O trabalho de Howard era proteger o patrimônio do país e supervisionar escavações. Mas em um protetorado britânico, não era algo simples. Me encontrei com a arqueóloga doutora Mônica Hanna para saber mais. Os objetos cruzavam o Nilo até a margem leste, onde havia negociantes de antiguidades franceses, americanos e britânicos que compravam tudo. E também outros estrangeiros vinham comprar objetos. Suponho que o Rio Nilo era quase uma rodovia aqui. Sim, exatamente. Essa era a estrada para a Europa. E não queriam que as malas fossem despachadas em Alexandria, pois estavam cheias de objetos. Os turistas viajavam de Alexandria ao Cairo. Barreira do Nilo. Depois subiam o Nilo até Luxor e o Vale dos Reis. Carter instalou portões e barreiras de aço, mas parecia impossível deter os saqueadores de tumbas. Alguns dos mais visitados foram da 18ª dinastia, cujos poderosos faraós governaram o Egito há 3.500 anos. O nome Tutankhamon ainda era pouco conhecido, mas essa era sua família. Estou indo à tumba de Amenhotep II. Ele era o tataravô de Tutankhamon. Em 1901, Howard Carter deixou a margem oeste e viajava pelo Egito. Mas uma noite alguém entrou aqui. Dentro da tumba havia um barco sagrado conhecido como Bak. Os ladrões da tumba o roubaram, danificando uma múmia no processo. Ao saber da notícia, Carter voltou correndo. Era sua chance de bancar o detetive. Os portões que instalou não foram fortes o bastante. Pista número 1. O cadeado foi quebrado, forçado com uma barra de metal.
Mas depois foi colado para dar a impressão de que a tumba estava fechada. Mas Carter havia visto isso antes. Era o estilo de um notório saqueador de tumbas local. Howard Carter agora tinha um suspeito. O suspeito havia cometido uma série de roubos. Desta vez, Howard o queria preso. Pista número 2. Uma simples pegada perto do sarcófago. O inspetor Carter mediu e se convenceu de que poderia corresponder ao seu suspeito. Agora sabia que tinha seu homem. Mas o suspeito tinha amigos importantes que compraram os tesouros roubados. Ele saiu impune. E Howard ficou furioso. Havia um motivo por Carter ficar tão preocupado com esse roubo. Essa tumba não só continha os restos mortais de Amenhotep II, mas também uma coleção de múmias, membros da família de Tutankhamon que foram trazidos para cá na antiguidade como proteção contra ladrões. Os faraós eram enterrados com grandes tesouros. Agora, quase tudo o que restava eram seus corpos. Havia o tataravô de Tutankhamon, seu avô, sua avó e talvez sua mãe. Agora estavam vulneráveis a uma nova geração de saqueadores de tumbas. Só havia uma solução. Carter os embalou cuidadosamente, catalogou e, para deixá-los a salvo, os enviou para o Cairo. Howard deu aos faraós lugar de destaque no novo Museu do Cairo, onde ainda hoje vemos suas estátuas. Este é o álbum de fotos de família da 18ª dinastia do Egito Antigo. Aqui está a grande matriarca, Hatshepsut. Ela era meia-irmã do tataravô de Tutankhamon. O álbum de família continua aqui. Alguns especialistas creem que este é o pai de Tutankhamon, Akhenaton. Aqui, sua primeira esposa, Nefertiti. O seu nome significa beleza e vemos que está linda na escultura. A família real é interessante. Lá está Akhenaton de novo, e sua outra esposa, conhecida como a Dama Jovem, provavelmente mãe de Tutankhamon. Por fim, mas não menos importante, Amenhotep III. Também conhecido como Amenhotep o Magnífico. O faraó responsável por levar o Egito ao seu apogeu absoluto de poder. E ao seu lado está sua esposa, a rainha Tiye. Ela está num trono um pouco mais alto do que o marido. E isso mostra que ela era uma governante poderosa e importante por direito próprio. E aí estão os avós de Tutankhamon. Mas faltava um membro da família, conhecido apenas pelos hieróglifos onde constavam seu nome, e que incluíam o símbolo do escaravelho. Com apenas 27 anos, Howard Carter pode ter visto como a chance de fazer seu nome ao encontrar o 11º faraó da 18ª dinastia, o rei Tutankhamon. É claro que a tumba de Tutankhamon tinha que estar no Vale dos Reis. Howard não tinha dinheiro para financiar uma escavação. O que ele podia fazer era ficar atento. Carter adorava ir a cafés. Ouvia, conversava com os habitantes locais. Mas isso era visto com suspeita pelos seus colegas britânicos. Não era algo comum.
Howard era muito trabalhador e ambicioso. Mas nem sempre seguia as regras do sistema. Uma noite, bêbado, um turista ocidental brigou com alguns guardas da escavação. Furioso, ele ficou do lado da equipe egípcia. Eu sou o esquentado. E toda aquela tenacidade, aquele propósito, que observadores hostis às vezes chamam de obstinação, e que hoje, devido a tais idiosincrasias, faz meus inimigos me chamarem de mau caráter. Isso eu não posso evitar. Howard não foi apenas demitido como inspetor arqueológico, mas também ninguém o contratava em lugar algum. E assim passou a vender objetos. Esse é o templo de Luxor. Logo em frente fica o Luxor Hotel. Howard Carter ficava aqui quando escavava na margem oeste. Ao lado fica essa rua que era repleta de lojas de negociantes de antiguidades. Tudo isso foi muito conveniente para os objetivos de Carter. Como inspetor, Howard lutou muito para proteger o patrimônio do Egito. Mas, apesar disso, como seus contemporâneos, vendeu alguns objetos a colecionadores e museus. Os objetos ainda eram levados sem escavações adequadas. E a ideia de levar esses objetos aos museus foi o que alimentou essa pilhagem no século XIX. O Egito estava sob controle britânico. As regras diziam que metade dos objetos poderia ser retirada do Egito. A outra metade teria que ficar. Ouvimos falar desses ladrões de tumbas, mas quem são esses ladrões? Eles são sempre os egípcios e geralmente são pessoas muito gananciosas. Mas, na verdade, são os ocidentais que querem comprar os objetos. Claro. Howard Carter, policial, ladrão ou ambos? Não há pessoas inocentes ou vilões. Eu acho que era uma mistura dos dois. Em alguns momentos deve ter tentado se esforçar para proteger as tumbas, em outros fez o que era melhor para os seus interesses. Mesmo em seus piores anos, Howard sonhava com a descoberta. Mas sem um patrono rico, não tinha esperança de financiar uma escavação. Ele precisava de um golpe de sorte. E conseguiu. Dos 50 anos, essa propriedade em Hampshire foi lar de uma das famílias mais proeminentes da Inglaterra. Mas talvez a conheça como Dalton Webb. Howard virou um visitante regular. O lugar é repleto de artes incríveis. Olha a escada. Que linda. É um salão e tanto. Ele deve ter ficado impressionado. E é incrível pensar que ainda é usada como casa da família Carnarvon. Aos 34 anos, Howard teve o encontro mais fortuito de sua vida. Com George, conde de Carnarvon. O Lorde atual é seu bisneto. Creio que ele tenha sido um dos últimos grandes aventureiros eduardianos. Sei. E ele adorava apostar. Ele era louco por cavalos e era dono, criador de cavalos e também jockey. George Carnarvon gastou seu dinheiro em cavalos e carros velozes. Mas depois de um acidente grave, precisava de um hobby mais seguro. Ele teve a ideia de procurar algo difícil de tocar e incrível. Ele era assim. Então gostava de história, de arqueologia desde a infância? Sim, isso mesmo. Sim? Do contrário, nunca teria ido ao Egito ou sequer embarcado naquele tipo de ideia
que podia parecer loucura, escavar a Terra para achar algo incrível de civilizações passadas. Eles sempre se encontravam aqui e faziam transações arqueológicas. Havia os belos jardins onde podiam passear, podiam ver o entardecer no rio. A decoração interior é incrível. Aqui bebiam gin tônica e faziam planos juntos sobre como trabalhariam. Howard tomou gosto pela boa vida. Tenho a impressão de que Howard Carter queria ser igual ao seu bisavô. Creio que queria imitar o estilo geral do meu bisavô, o que, é claro, significava ir ao mesmo alfaiate, ter o mesmo conjunto de roupas. Queria ser um cavalheiro inglês no exterior. Finalmente, Howard Carter, o solitário, encontrou uma alma gêmea. Juntos, planejaram o que parecia impossível: encontrar a tumba intocada de um faraó. Howard estava de volta à margem oeste em uma casa paga por George Carnarvon. Que bonita! Maior do que eu esperava. Acho que para um solteiro era muito espaço. Antes da escavação, Carter fazia uma lista de compras dos pequenos luxos que um inglês poderia querer no exterior, como patê de foie gras e bastante álcool. Também coisas práticas, como sabonete Yardley. Mas, curiosamente, ele optou pelo papel higiênico Bromo, cujo material é bem áspero, nada macio ou luxuoso. Em comparação com outras casas da margem oeste, esta era grande, confortável e luxuosa. Logo passaram a chamá-la de Castelo Carter. No Vale dos Reis, havia um limite determinado de escavações. Enquanto esperavam, começaram a cavar fora do vale. Essa filmagem foi feita pelo próprio George Carnarvon. Ele podia pagar centenas de trabalhadores locais. Mas eram mais do que trabalhadores. Eles deram informações vitais a Howard. Em suas memórias, disse que um homem chamado Gad Hassan veio visitá-lo aqui nos jardins do Castelo Carter. Hassan queria vender informações sobre a localização de uma tumba que foi recém-revelada após uma inundação. Carter achou que poderia ser o túmulo do faraó Amenhotep, o primeiro. E se não me engano, esse era o tataravô de Tutankhamon. A tumba foi saqueada, mas ainda era um grande achado. Howard e George se tornaram os principais exploradores. Quem era esse homem misterioso Gad Hassan? Que basicamente contou a Carter a localização da tumba do faraó. Ele veio de uma das aldeias vizinhas, logo ali. Ghana hoje está abandonada. Mas já abrigou centenas de trabalhadores de Howard Carter. Quando leio os registros de Carter, são chamados de nativos, trabalhadores nativos, ou nem são mencionados. Eu estou procurando por eles no Arquivo Nacional do Egito. Eu estou investigando pessoas do passado da história egípcia. Porque conhecemos as impressões de Carter e Lord Carnarvon, mas não sabemos o que os egípcios diziam. Eles não têm voz, também vemos Exato. isso nas fotos. São quase como acessórios e suportes para Carnarvon e Isso. Carter. Eles não aparecem como indivíduos. Eram quase como os objetos que descobriam. Mas o conhecimento deles era essencial. Essas pessoas viviam nesse entorno e não só isso, usavam o local para vários propósitos.
E esse uso da paisagem permitia que soubessem para onde iria a água no caso de uma enchente repentina. Sabiam para onde iria a inundação. Eles eram braços direitos e esquerdos, resumindo. Acho que construíram sua glória sobre os ombros deles. Os anos que Howard passou em cafezais com os locais estavam dando frutos. Ele sabia exatamente quem contratar para caçar tumbas. Os detalhes estão no diário dele. Pagamentos regulares a Gad Hassan e a um segundo capataz, Ahmed Garriga. Em 1917, receberam permissão para entrar no Vale dos Reis. Um americano rico chamado Theodore Davis escavou aqui por 11 anos, mas declarou o vale como vazio e deixou de escavar. Quando Howard Carter por fim conseguiu a permissão, encontrou um vale cheio de escombros. E todo mundo achou que todas as tumbas já tinham sido descobertas. Mas Carter tinha duas coisas ao seu favor. A primeira pista foi esse canal nas falésias. A equipe de Howard sabia que havia sido cortada de propósito pelos construtores da tumba para desviar a água da enchente para longe das tumbas. Isso restringiu a busca. Não fazia sentido cavar no escoamento. A segunda pista foi encontrada por Theodore Davis. Mas ele não entendeu o significado. Era uma taça com o nome de Tutankhamon, incluindo o símbolo do escaravelho. Mesmo com esse conhecimento do seu lado, não seria fácil. O trabalho parecia mais engenharia do que escavação. Durante 5 longos anos, a equipe de Carter passou mais tempo removendo escombros do que achando tesouros. O pouco que encontraram não tinha relação com Tutankhamon. Em junho de 1922, Howard recebeu uma intimação. Em consequência da Primeira Guerra Mundial, a alta tributação colocava em risco as casas aristocráticas. Acho que o meu bisavô disse, está muito caro. E foi quando disse a Howard Carter, escute, amigo, foi divertido. Mas talvez devamos parar, porque está custando cada vez mais e não fizemos grandes avanços. Howard pediu veementemente mais uma temporada. No final, o que me parece é que eles eram amigos. Sim, eram amigos. Ele veio aqui muitas vezes. Foi numa dessas ocasiões, em junho de 1922, que decidiram continuar por mais um ano. O Egito ainda era uma novidade. O mundo queria uma nova descoberta. Carter só tinha mais uma temporada para fazer a grande descoberta que estava convencido que existia. Parecia um filme de Hollywood. A tensão era incrível. Ele se concentrou num ponto. Ali, sob aquela crista de terra, está o túmulo de Ramsés VI. Ele foi faraó cerca de 2 séculos depois de Tutankhamon. No fundo, havia uma pilha de entulho que nunca foi bem escavada. Carter abriu caminho e descobriu as cabanas dos primeiros trabalhadores que escavaram a tumba de Ramsés. Mas e se ele cavasse ainda mais no passado e mais fundo? O que encontraria? Em 4 de novembro, Howard escreveu: primeiros restos da tumba encontrados. Mas quem os encontrou?
No dia da descoberta, ao chegar ao local, foi recebido pelo som do silêncio. Significava que a equipe já havia descoberto algo importante. O encarregado da obra era Ahmed Garriga. Os trabalhadores egípcios deram o primeiro passo para a descoberta arqueológica mais importante da história. No fundo estava a entrada selada de uma tumba. Howard parou tudo para esperar por George. Ele enviou o famoso telegrama dizendo que parecia ter feito uma descoberta incrível de uma tumba intacta. Aguardo a sua chegada. George levou 3 semanas para chegar ao Egito. Em 26 de novembro de 1922, o momento chegou. Enquanto Howard espiava por um buraco na parede, George perguntou: "Vê alguma coisa?" Howard respondeu: "Sim, coisas maravilhosas." 33 séculos se passaram desde a última vez que pés humanos pisaram no chão em que estamos. Vamos testemunhar um espetáculo que nenhum outro homem da nossa época teve o privilégio de ver. O tesouro faraônico mais extenso já encontrado. Estava repleto de objetos que acompanhariam Tutankhamon na próxima vida. Quando nós chegamos a um santuário dourado, as portas se fecharam e selaram. Então nós percebemos que estávamos diante do Rei Morto. É lindo. É incrível ver essa cor. Os desenhos são enormes. Tutankhamon aparece com seu toucado característico. E atrás está seu Ka, sua alma, agarrada ao Ankh, que representa a vida eterna. Ele está abraçando a figura de Osíris. Trata-se da vida eterna do faraó. Tutankhamon está cercado por símbolos de proteção divina. Eu acho isso o mais impressionante. Essas mulheres nas quinas, uma em cada quina, com os braços esticados e as asas se tocando e se sobrepondo. Só quando andamos ao redor temos a sensação de que parece um corpo real. Parece algo tridimensional. Podemos ver os seios, os quadris. Que coisa linda. A escavação da tumba fez de Howard o descobridor mais famoso do mundo. Mas ele também foi um dos mais meticulosos, registrando e embrulhando cada tesouro. Cairo. Cada um deles trouxe o Egito Antigo de volta à vida. Havia mais de 5.000 objetos na tumba de Tutankhamon, mas só há um que todos querem ver. Fico arrepiada sempre que eu vejo. A máscara dourada de Tutankhamon. No topo vemos o Edjet, a cobra.
e Nekbet, o abutre, símbolo do Alto e Baixo Egito. E Tutankhamon como o rei de tudo. Esculpido aqui atrás, com esses hieróglifos muito precisos, está um feitiço de proteção. Diz: sua testa é de Anubis. A nuca é de Horus. Os fios do seu cabelo são de Ptah Sokar. Você está na frente de Osíris, Tutankhamon. É, de fato, o ícone do Egito. O Dr. Zahi Hawass é o arqueólogo vivo mais famoso do país. Ele passou a vida decifrando essas obras de arte. Por que acha que a coleção de Tutankhamon é tão importante para o povo egípcio? Não é para o povo egípcio, é para o mundo inteiro. Se você for a qualquer cidade do mundo e disser Egito, eles dirão Rei Tut, porque o menino de ouro conquistou os corações de todas as pessoas. São muitos objetos. Temos os vasos canopos, temos o trono. Olha, o trono também é incrível. O trono tem o seu nome de nascimento: Tutankhaton. Os brinquedos que ele gostava, onde bebia cerveja e vinho, todo esse tipo de objeto pode contar a história do dia a dia e da crença religiosa do menino de ouro. Tutankhamon seria uma sensação em qualquer época. Mas em 1922, ele incendiou o mundo. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado. Eram tempos de festa. Winter Palace. A juventude e a riqueza deslumbrante tornaram Tutankhamon a celebridade perfeita da era do jazz. The New York Times, 18 de fevereiro de 1923. Só se falava de uma coisa. Não se pode escapar do nome de Tutankhamon. É gritado nas ruas, sussurrado nos hotéis. O Egito virou uma mania global. E contra qualquer expectativa, Howard Carter triunfou. Mas seu trabalho estava apenas começando. Antes de remover qualquer coisa da tumba, ele registrou cuidadosamente cada artefato. Pedi aos conservadores para ver mais de perto meu objeto favorito. Incrível. Foi concebido para ser usado pelo faraó. Naquele disco no topo, vemos uma versão em miniatura de Tutankhamon. A peça central, o escaravelho. A razão para o escaravelho ser tão importante não é só o simbolismo, mas do que é feito. Aquela linda pedra amarela no centro é uma das mais raras do planeta. É o vidro do deserto da Líbia. E foi criado quando o meteorito atingiu a Terra há cerca de 26 milhões de anos. O que fazia na tumba de Tutankhamon? Ela não é vista em nenhuma outra obra de arte egípcia. Nunca saberemos como, mas os antigos egípcios entenderam como era rara e usaram para oferecer proteção ao jovem faraó. Esses tesouros o tornaram imortal.
George Carnarvon gastou uma fortuna. Para se recuperar, fez um acordo exclusivo com o London Times. No entanto, a imprensa global atacou o Egito. A pressão sobre Howard foi enorme. Sua única proteção era o George. Então, o desastre aconteceu. Suíte real. Aconteceu aqui, no banheiro da suíte real do Winter Palace. Lord Carnarvon foi picado por um mosquito e depois, enquanto se barbeava, abriu a ferida que infeccionou. Logo depois, Lord Carnarvon morreu devido a uma sepse. Apenas 4 meses após a abertura da tumba, Howard perdeu seu patrono e amigo. Minha incrível bisavó voou para o Cairo com um médico. Ela era especialista em enfermagem, mas estar com ele não foi o que o salvou. Ele chegou a dizer algumas horas antes que teve a ideia horrível de morrer na hora do triunfo. Suíte real. Desastre número 2. Toda a imprensa mundial estava reunida aqui, no Winter Palace, e se voltou contra Carter. A morte de Lord Carnarvon garantiu a oportunidade perfeita. A maldição de Tutankhamon nasceu. O resto da mídia ficou furiosa por ser excluída da maior história do mundo. E a imprensa americana decidiu inventar uma história. A maldição do faraó vinga o rei Tut. É uma ótima história porque o faraó sempre disse que quem entrasse na tumba sofreria a praga. A cobra a protegia simbolicamente. A verdade não era tão incomum. Eu receio que meu bisavô não tinha um físico muito forte. Ele só teve um grande azar. A própria câmera de George fez a última filmagem dele vivo. A maldição era uma invenção, mas Howard estava só de novo. Só para lidar com a dor pessoal e com o estresse profissional. Mudanças políticas eram iminentes. As autoridades egípcias se libertavam do controle britânico e insistiam em inspecionar o trabalho de Carter. A pressão estava chegando ao limite. Por fim, Howard perdeu totalmente o controle, colocando um aviso público no saguão do Hotel Winter Palace. Todos meus colaboradores se recusaram a trabalhar em protesto. Após a visita da imprensa ao túmulo, entre as 10 e o meio-dia, a tumba será fechada e as obras pararão. Assinado Howard Carter. Em outras palavras, não vou mais jogar. Pego minha bola e vou embora. Howard e George esperavam ficar com metade dos tesouros, mas não aconteceu. O Egito insistiu que tudo ficaria. Mas Howard poderia continuar as escavações. Era o homem certo para o próximo passo. Revelar o corpo de Tutankhamon. Próximo que posso chegar da experiência dele. Não acredito que isso está acontecendo. Ao remover a última mortalha, um suspiro de admiração escapou de nossos lábios. Foi muito linda a visão que nós tivemos. A tampa de uma série de 3 caixões aninhados, um dentro do outro, protegendo os restos mortais do jovem rei Tutankhamon. Não achei que me emocionaria. Não acredito que estou aqui. É uma grande honra, não acredito nessa experiência. Eu sonhava com o Egito Antigo quando eu era criança. Entre todo aquele esplendor real, em toda a parte, o brilho do ouro.
O último ataúde de Tutancâmon tem 110 quilos de ouro maciço. Há uma plumagem delicada que percorre tudo. As deusas protetoras cobrindo o corpo com suas asas. O abutre alado e a cobra cobrindo o peito, o protegendo. E em toda a extensão, penas delicadamente esculpidas se curvam para trás e abraçam o corpo do faraó. Há muitos detalhes incríveis que só consigo ver agora que estão perto. É incrivelmente bem trabalhado. A forma que a luz reflete é de tirar o fôlego. Howard Carter passou por muita coisa. E no final, esse foi o último obstáculo entre ele e o próprio Tutancâmon. Ou ele pensou assim. O corpo estava coberto de uma resina dura como rocha. A solução de emergência de Howard foi bastante chocante. Para retirar a múmia e os braceletes presos a ela, tiveram que usar facas e cinzéis quentes e retirar o corpo pedaço por pedaço, membro por membro. E, finalmente, apenas restou a grande máscara de ouro e a cabeça de Tutancâmon. Marquei uma reunião no Hotel Winter Palace para tentar desvendar um dos maiores mistérios dessa história. Como ele morreu? Em 1968, radiografias mostraram evidências chocantes de lesões múltiplas. Isso gerou décadas de especulações sobre sua morte violenta. Mas será sua frágil múmia uma pista falsa? A professora Salinha Kran é especialista em mumificação. Aceita um chá? Claro, querida, por favor. Muito bem. Vou abrir este belo portfólio de radiografias. Ótimo. Esta é a perna, vê isto? Sim. Sim. Há fissuras aqui. As pessoas diziam que ele tinha sido jogado de uma carruagem ou foi ferido em batalha. Acho que me lembro disso. São muitas coisas. É. O peito dele é extraordinário, veja. Sim. Porque vemos que todas as costelas sumiram. Sim. Há uma teoria de mordida de hipopótamo. Ou um cavalo o chutou. Isso do cavalo é improvável, porque um rei não seria tão imprudente de andar atrás de um. Parece que os famosos ferimentos de Tut aconteceram depois que ele morreu. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou desprotegido em sua tumba. Os saqueadores arrancaram um colar de seu peito e quebraram suas costelas. Esta é a famosa cabeça. Sim. Gosto desse pedaço de osso porque disseram por muito tempo: Tutancâmon foi assassinado. Alguém bateu na lateral da cabeça dele, etc. Esse pedaço de osso que vemos aqui, que está desconectado, se soltou? Sim, provavelmente aconteceu enquanto mexiam na múmia depois, mas não teve nada a ver com sua morte. Howard Carter pode ser um dos culpados. A verdade é que nunca saberemos como ele morreu. Mas desde a era do jazz, a ideia de um menino delicado com uma vida de luxo conquistou nossa imaginação. Tem uma coisa que parece persistir. Que Tutancâmon era um pobre garotinho frágil. Acho que projetamos muito nossos tempos modernos nele, porque ele devia ser relativamente robusto e não um garotinho. Tinha 19 anos.
E sabemos até que era, na verdade, um homem forte e viril. Acho que a teoria garoto pobre e frágil não é válida. Templo de Luxor. E a ideia de que Tutankhamon não tinha poder? E foi esquecido porque não deixou legado no Egito. Essas colunas celebram o festival de um grande faraó. Temos a figura dele aqui saindo do templo, indo em uma procissão incrível até o templo de Luxor para comemorar com o povo. Há músicas sobre beber, convidando as pessoas ao festival, e vemos isso em toda parte. Acredita-se hoje que esse governante, na verdade, é Tutankhamon. Em 2021, o Egito recriou seu festival. Seu magnífico reinado renasceu. O que vemos aqui é o faraó Tutankhamon, nessa barca sagrada de um dos deuses, em procissão na água. No século XXI, o Egito redescobriu Tutankhamon como símbolo de orgulho nacional. Parece que essa estátua divina é o poderoso Tutankhamon, usando um colar esplêndido. Quando Howard Carter abriu pela primeira vez o caixão de Tutankhamon, um colar quase idêntico estava no corpo do faraó. Mas, diferente dos outros tesouros, esse desapareceu. Há uma reviravolta final na história. Uma das convidadas mais famosas do Hotel Winter Palace foi Agatha Christie, autora de Morte no Nilo, protagonizado pelo grande detetive belga Hercule Poirot. Vou encontrar outro detetive. Ele está no encalço do ladrão de colares. Mark, o que aconteceu com o colar? O estranho é que não há nada desse colar em nenhuma parte do Egito. Era um grande mistério até recentemente. Howard Carter fez desenhos detalhados de cada peça do colar, que deveria estar no Cairo. Então, por que Mark viu o item em exposição em Kansas City, Estados Unidos? Fiquei surpreso porque parecia muito com a descrição do Carter. E por que em 2015 ele viu peças em leilão em Londres? Montou na sua mente como um quebra-cabeças egípcio. Isso mesmo. E para isso, precisei ter todas as informações no cérebro. Porque é o único aparelho que funciona perfeitamente para essas coisas. Agora, Mark poderia explicar grande parte da perda do colar. E o ladrão? Ninguém menos que Howard Carter. Muitas vezes na vida de Howard Carter, quando tinha alguma escolha a fazer, fazia a escolha errada. Parece que Howard levou as peças de volta para Londres, esperando talvez reconstruí-las. Em vez disso, as entregou a conhecidos. Uma época diferente, suponho. É muito difícil. 100 anos depois, é difícil julgar. Só podemos dizer que ele não deveria ter feito isso, mas ele fez. Aconteceu. Howard doou pelo menos 24 objetos que deveriam ter ficado no Egito. Apesar da fama, se tornou uma figura solitária no final da vida, lembrando das cenas de glória no Hotel Winter Palace. Ele não tinha amigos íntimos.
mas estava sempre pronto para contar a estranhos a história de Tutancâmon. Ele morreu em 1939. Ele levou 10 anos para registrar e remover todos os tesouros de Tutancâmon da tumba. Com sua atenção aos detalhes, Howard Carter estava muito à frente de seu tempo. Os detalhes são surpreendentes. Apesar de muitos defeitos, ele deixou um grande presente para o mundo. A última palavra sobre Tutancâmon deve vir do Egito. Acredito que ele se referia a como o Egito era poderoso na época. O sentido de pertencer a essa terra, de fazer parte dessa herança e de uma história enorme e surpreendente que é patrimônio do mundo. Mas esse também é o Egito. Agora, mais do que nunca, a história desses dois homens vai muito além de uma caça ao tesouro. A arqueologia do Egito Antigo está agora nas mãos dos egípcios e estão constantemente adicionando novos capítulos à narrativa, que não é apenas sobre faraós e tesouros. Eu não levarei nada do Egito. Apenas lembranças e a sensação de que a descoberta de Carter foi só o começo da história.